Um bom dia com Jesus, eita glória! A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe o nosso dia, que nós não esqueçamos de agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Nós deitamos, dormimos e levantamos porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, amém, meus irmãos? O Senhor, Ele é o motivo do nosso riso, o Senhor é o dono de nossa paz, essa paz que excede todo entendimento. Quantos, meus irmãos, não chegaram até o dia de hoje? E nós estamos aqui. Hoje é quinta-feira, para a glória do nome do Senhor, e o tempo está passando muito rápido. Os dias têm sido abreviados, a palavra do Senhor diz isso, né? Que os dias seriam abreviados por causa dos seus escolhidos, para que nós não nos percamos. Então o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? E Jesus, Ele é maravilhoso, por isso nós estamos felizes, amém? Vamos fazer a leitura da palavra, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Encontra-se em 1 Reis, no seu capítulo 2, a partir do versículo 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então veio Adonias, filho de Ragite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: Viestes em paz? Ele respondeu: Sim, venho em paz. Então disse ele: Uma palavra tenho a dizer-te. Ela respondeu: Fala. Disse, pois ele: Bem sabes que o reino era meu. Todo Israel tinha colocado os olhos em mim para que eu viesse reinar. Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque assim quis o Senhor. Agora, porém, apenas uma petição te faço, não a recuses. Ela lhe respondeu: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê Abisaque, a sunamita, por mulher. Queridos, nós estamos falando aqui de um cenário familiar, um cenário que estava meio complicado, e é terrível quando a família ela não tem mais concordância, né? Uma família que totalmente desconfigurada, misericórdia. E assim encontrava-se a família de Salomão, né? A casa do rei Davi. Aqui foi um período que Davi ele já havia falecido, o antigo rei Davi ele já tinha falecido, e quem estava como sucessor era Salomão, o seu filho. Salomão, sim, ele foi escolhido por Deus para reinar no lugar do seu pai. Mas aqui havia um sentimento muito ruim acerca do seu irmão Adonias. Adonias criou uma vontade, um desejo terrível de ocupar o lugar do seu irmão. Lá atrás, nós fazendo a leitura dos versículos anteriores, a gente vai ver que Adonias ele até tentou, sim, reinar no lugar do seu irmão. É como se ele tivesse se autoconsagrado, né? Ele tentou ocupar o lugar do seu irmão, mas não deu certo, meus irmãos. Mas por que não deu certo? Porque Deus não estava nesse negócio. E é terrível quando o homem ele tenta ocupar aquilo que não é seu, exercer um cargo que não é seu, fazer aquilo que não é para você. Então, que a gente venha se conformar com aquilo que o Senhor ele nos deu, meu irmão. Porque o que é nosso, mas o que é de outro alguém, é de outro alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui essa família estava um caos. A todo custo, Adonias queria ocupar o lugar do seu irmão. E seu irmão já estava reinando aqui. A gente pode imaginar como é que lotava a vida, o coração desse irmão de Salomão. Inconformado. Porque a pessoa, quando tem inveja de outro, tem ciúme, quer a todo custo ocupar uma posição que não é sua, uma pessoa dessa ela não tem paz. E esse homem aqui, ele não tinha paz. A todo tempo ele tentava criar uma estratégia ali de tirar o seu irmão da posição. Misericórdia, meu irmão. E mesmo ele sabendo que quem colocou Salomão naquela posição foi o Senhor, porque ele declara aqui no versículo 15, ele fala assim: Disse, pois ele, bem sabes que o reinado era meu, e todo Israel tinha colocado os olhos em mim para que eu viesse reinar. Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque assim quis o Senhor.
Ele sabia que foi o Senhor que escolheu Salomão para reinar, mas ele achou que mesmo assim ele poderia frustrar os planos do Senhor. Ah, Jesus, quem pode frustrar os planos de Deus sobre nossas vidas? Oh, irmão, ninguém. Não tem autoridade na terra que possa frustrar os projetos do Senhor sobre nossas vidas. A única pessoa que pode fazer isso somos nós mesmos, se a gente se posicionar de forma errada, se a gente não estiver alinhado com a vontade do Senhor. Mas uma vez que nós estivermos buscando o Senhor, Espírito e verdade, ninguém pode impedir os projetos do Senhor. E aqui Adonias ele ainda permanecia inconformado. E aí a gente vê a estratégia de Satanás. Quem foi que ele usou para poder convencer Salomão de entregar a antiga mulher do seu pai para ele? Betseba, a mãe de Salomão. Você vê que pensamento maligno, que estratégia de Satanás. Qual foi o pensamento dele? Bom, vou falar com a mãe de Davi, que é uma pessoa, vou falar com a mãe de Salomão, que é uma pessoa influente sobre ele, afinal de contas é a mãe, e quando ela pedir ao seu filho, ele de forma nenhuma vai negar. Até porque eu estou pedindo a ex-mulher do meu pai que seja entregue a mim. Meus irmãos, naquela época podia, tá, meus irmãos, um homem ter mais de uma mulher, mas só que tem um porém aí, deixa eu te explicar. Uma vez que uma mulher, ela fosse viúva daquele monarca, daquele rei, ela teria que tomar um dos dois posicionamentos. Ou ela permaneceria viúva, uma mulher solteira, ou ela poderia se casar, conviver com o atual monarca, que aqui seria o rei Salomão. Porque uma vez que esse atual monarca se relacionasse com a ex-mulher do seu pai, porque o seu pai já era falecido, então havia esse respaldo, então uma vez que esse homem ocupasse, o lugar do seu pai como rei e tivesse a sua antiga mulher como sua esposa, ele estaria ali declarando para a população que ele agora estava no lugar do seu pai. Ele agora era o rei, ele agora estava assumindo o papel de um monarca. Só que olha a estratégia de Adonias, Eu vou pedir à antiga mulher do meu pai, o meu irmão, que hoje é um rei, é um sucessor do meu pai, que ele me entregue a ex-mulher do meu pai, porque agora eu vou estar assumindo o papel de rei. Meu Deus, que terrível, que coisa terrível. Você vê como a pessoa que tem inveja, que quer ocupar o lugar do outro, é usada por Satanás. Tem sentimentos e estratégias malignas. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. O sangue de Jesus tem poder. E esse homem a todo custo tentou ocupar o lugar de rei. Ele estava ainda inconformado. E o resultado desse cenário foi que a mãe de Salomão foi até ele fazer esse pedido a Salomão. Salomão ficou irado e disse: é melhor então que a senhora me peça para entregar o meu reinado. Vocês vão ler o versículo adiante e vocês vão entender. Então ele fala com sua mãe: é até melhor que você peça que entregue o meu reinado. E ali que foi que aconteceu? Ele mandou matar o seu irmão. Meu Deus do céu. Que caos estava essa família. Que caos estava essa família. Quando a autoridade do lar, ele ou ela não sabe governar o seu lar vira uma bagunça, meu irmão. É como a cascata vai sendo ali destruído. Porque quem é para ocupar um cargo de autoridade e organizar o seu lar, perdeu autoridade sobre o seu lar. Então você, homem, pai de família, você, mulher, mãe, ou até quem ainda não tenha gerado filho, uma vez que vocês são responsáveis pelo seu lar, pela sua família, assuma com responsabilidade o seu papel de autoridade dentro do seu lar, porque senão Satanás entra e bagunça. E foi isso que aconteceu aqui. A todo custo, o irmão de Salomão tentou destruir o reinado do seu irmão, mas ele não conseguiu, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Amém, meus irmãos?
Então, uma palavra que me chamou muito a atenção, né, da gente ver como esse sentimento de inveja é um sentimento tão antigo que o próprio Satanás ele teve de Deus quando ele tentou ocupar o trono do Senhor, o lugar de Deus. E é um sentimento que vai perpetuando aí, né? De gerações a gerações, até que Jesus volte, venha buscar o seu povo, a sua igreja, e deu fim com essas coisas malignas que muitos homens dão ocasião para que isso aconteça. Muito triste, né, irmãos? Muito triste esse cenário. Muito triste um homem quando ele está inconformado. O homem que eu falo aqui é homem ou mulher, viu, irmãos? Está inconformado em não ter aquilo que não lhe pertence. E aí a gente vê a destruição no meio da família ou dentro de uma empresa, né? Quando isso ocorre, né? Ou até dentro da casa do Senhor, até dentro da igreja, entre irmãos, quando esse conflito acontece, é uma destruição generalizada. Isso termina, ó, atingindo também a sua família, irmãos. Então, que Deus venha guardar o seu lar, que Deus guarde a sua vida, guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde o seu ministério. Amém? Em nome de Jesus. Porque esse contexto bíblico mostra aqui uma família que estava desestruturada. E Betseba não teve sabedoria. Ainda cedeu à petição do irmão de Salomão, porque ela aqui não era a mãe de Adonias, né? Ela era a mãe de Salomão, e ela foi até o rei fazer esse pedido. Quem sabe também não havia ali no coraçãozinho dela, né, aquele sentimento, né, foi uma mulher que cuidou do meu marido na velhice, porque essa Abisag, ela era uma concubina de Davi, que na sua velhice ela estava ali aquecendo ele, porque a gente sabe que a pessoa na sua velhice fica sensível ao frio. E essa mulher apenas estava aquecendo ali Davi na hora da sua necessidade, nos seus últimos dias de vida. Mas Betseba não teve sabedoria e foi lá pedir ao seu filho, né, um pedido de Adonias, um pedido maligno. Mas que Deus te dê visão de águia, irmãos. Que Deus abra os seus olhos espirituais. Que você venha discernir aquilo que vem e que não vem do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Porque a intenção de Satanás a todo tempo é destruir aquilo que o Senhor nos entregou. Mas está repreendida em nome de Jesus, que pelo sangue de Jesus, tudo que se refere à nossa vida está guardado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um lindo dia na presença do Senhor. E um bom dia com Jesus, meus irmãos.